Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que, se você é investidor, já usou alguns dos seus serviços, e se você ainda não é, você vai conhecer a única bolsa brasileira que tem ações negociadas nela mesma. E hoje vamos falar da B3. E se você nunca ouviu sobre a empresa, ou se já ouviu, mas ficou curioso, fique até o final desse vídeo para você entender mais sobre essa gigante. Então, bora pro vídeo. E agora falar um pouquinho sobre a empresa, e a B3 é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. Ela é a maior depositária de títulos de renda fixa da América Latina e também é a maior câmara de ativos privados aqui do país. E já adiantando, a B3 ela é a fusão da BMF Bovespa com a CETIP. E a fusão dessas duas empresas tornaram o que nós conhecemos hoje como B3, que é o significado de Brasil Bolsa Balcão. E as atividades da B3 vão muito além do que nós já conhecemos como simplesmente uma bolsa de valores. As atividades incluem a criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de ativos, desde ações e títulos de renda fixa corporativa até derivativos de moeda, operações estruturadas e taxa de juros, além de commodities. Então é uma gama aí gigantesca de serviços, vai muito além daquilo que a gente acha, né, que é só uma bolsa de valores comum, né, que só faz aquela compra e venda de ativos, mas a gente entrando mais em detalhes, de fato, a B3 faz muitas coisas. E falando sobre o CEO da companhia, estamos falando de Gilson Finkelstein. Perdão pela pronúncia, não sei se dá certo, mas eu quero que seja dessa forma. Ele é presidente da B3 desde 2017, além de ter sido aí diretor-presidente da CETIP SA de agosto de 2013 até abril de 2017. O Gilson já tem aí uma experiência bem grande, aí de mais de 20 anos de experiência em alguns bancos bem conhecidos como o Citibank, JP Morgan, Bank of America e também o Santander. E nessas instituições ele ocupou aí cargos de diretoria. Então, de fato, é uma pessoa que tem muita experiência, já trabalhou no mercado financeiro, principalmente aí falando dos maiores bancos ou também os mais conhecidos internacionalmente, e também o Santander aqui no Brasil, que é bem conhecido e bem grande. Vale mencionar também que ele é graduado em Engenharia Civil de Produção pela PUC. O ponto que é sempre interessante ressaltar é que o Gilson trabalhou na B3 aí já há vários anos, mesmo de forma indireta lá pela CETIP. Isso de fato é uma força bem grande para a companhia, tendo um gestor aí de vários anos dentro da sua própria empresa. E agora vamos falar um pouquinho sobre a história da B3. E a história da B3 começou lá em 1890, quando ela foi fundada com o nome de Bolsa Livre e oferecia aí serviços inéditos como compra e venda de títulos. Em 1891, curiosamente, as suas atividades foram encerradas por conta da crise do encilhamento. E esse movimento, esse episódio foi marcado por uma forte inflação e uma bolha de crédito que estourou durante a vigência dos primeiros anos da República. A gente consegue ver o primeiro passo que a B3 teve, e foi um passo bem conturbado, um ano após sua fundação, já teve que encerrar as suas fundações. Então isso de fato já mostra o tamanho da companhia e também a sua resiliência. Em 1935, a bolsa passou por uma série de reformulações e foi rebatizada como Bolsa de Valores de São Paulo, o que nós conhecíamos como Bovespa. Em 1960, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro era a principal do país. Então naquela época não tinha somente uma bolsa, aqui tínhamos várias, porém a do Rio de Janeiro era a que mais tinha força, era a maior e a principal do país. E a queda da bolsa carioca se deu lá em 1970, principalmente após um crash, lá de 1971, que foi a segunda bolha especulativa que estourou aqui no Brasil. Resumidamente, a bolsa de valores do Rio de Janeiro era maior e estava passando por uma crise depois de uma bolha ter estourado aqui no Brasil. Isso de fato fez com que ela teve o seu modelo de negócio sendo reestruturado. E como a história da B3 se dá pela união de duas companhias, agora eu vou entrar em detalhes um pouquinho na CETIP, que é a outra companhia que foi incorporada para criar o que nós conhecemos hoje como B3. E tudo começou lá em 1984 com os inícios das atividades da CETIP. E a finalidade da CETIP era promover a liquidação de papéis negociados na Bolsa de Valores. Ou seja, tudo que era negociado no pregão passava depois pela CETIP, onde era feita toda a liquidação financeira de cada operação naquela época. Nos anos 2000, conforme eu tinha mencionado, que a Bolsa de Valores lá do Rio de Janeiro estava passando por dificuldades, a Bovespa começou a emergir como principal força do mercado de capitais no Brasil. E ao longo das próximas 2 décadas, as bolsas cariocas e paulistas concentravam as negociações de ações no mercado brasileiro. Lembrando que, nas épocas anteriores, existiam várias bolsas aqui no Brasil, porém, como eu estou mencionando agora para vocês, as bolsas cariocas e paulistas eram as que concentravam mais negociações. E esse cenário acabou mudando depois que os papéis começaram a ser renegociados somente
na capital paulista, ao passo, né, que a Bolsa Carioca ficou responsável aí pela negociação de títulos públicos. Em 2002, a Bolsa do Rio acabou sendo incorporada pela Bolsa de Mercados e Futuros, o BMF. Em 2007, a BMF torna o seu capital aberto, né, sob o código BMEF3, com o preço inicial aí de R$20 por ação. Em 2008, a BMF se juntou com a Bovespa Holding, criando assim a BMF Bovespa. Em 2009, a CETIP faz entrada no mercado de capitais, então ela entra na Bolsa de Valores, e em 2010, a CETIP adquire 100% do capital social da GRV Solution. E com isso, a companhia aí dobra o tamanho e ganha capacitação para agir também nos segmentos de crédito ao consumo, oferecendo informações e soluções para as instituições que concedem crédito. Isso é um ponto bem interessante de se analisar a história das empresas. A gente consegue observar que em 2010, a CETIP saiu só daquele modelo de compensação de papéis e passou a atuar em outros segmentos de mercado, e isso é muito bem-vindo e um ponto aí bem forte para a companhia. Em 2012, a CETIP lança o CETIP Info Auto Pagamentos, um produto aí que automatiza e agiliza os processos de financiamento de veículos. Já em 2013, ela faz o lançamento da CETIP Plataforma Imobiliária, um produto criado para tornar o processo de crédito imobiliário mais eficiente, mais ágil e também com um custo menor. E em 2016, os conselhos de administração da BMF Bovespa e da CETIP aprovam a fusão das operações entre as empresas. E um ano após essa aprovação, lá em 2017, a união dos negócios é aprovada pelos órgãos reguladores, iniciando a história da B3. Em 2021, a B3 acumulou quase 4 milhões de usuários cadastrados, e esse crescimento rápido em pouco tempo deve-se à maior popularidade aí dos conteúdos e influenciadores digitais no nicho financeiro e redução da rentabilidade e também em investimentos de renda fixa. E um ponto bem legal é que, olhando a empresa, você pensa que ela faz só a compra e venda de ativos e somente isso, porém faz muito mais do que isso. A empresa aí atua em outros segmentos, e olhando a história, a gente consegue observar o tamanho que é essas empresas, né? E depois que elas se fundiram, ficaram ainda maiores. E se esse conteúdo te agregar de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal, também já deixa aquele curtir, assim o YouTube entende que nosso vídeo é relevante e recomenda para mais pessoas. E agora, trazendo uma visão geral da companhia, a B3 atua em 4 principais frentes de serviços, sendo ela o mercado listado, mercado de balcão, unidade de infraestrutura para financiamento e também tecnologia, dados e serviços. Eu vou trazer a definição de cada uma dessas linhas aqui, só para a gente entender de fato o que a B3 faz. Então, no mercado listado, né, é onde são negociados os ativos registrados em bolsa, como ações e outros. E nesse ambiente, as operações acontecem de forma organizada e padronizada em um pregão eletrônico com regras já pré-determinadas. No mercado de balcão acontecem a compra e venda de ativos que não têm registro na Bolsa de Valores, como CDBs, derivativos financeiros e outros. As negociações são realizadas diretamente entre as partes, sem regras padronizadas. Vale lembrar que essas negociações também têm a fiscalização da CVM, assim como o mercado listado. A unidade de infraestrutura para financiamentos, ela é responsável por oferecer serviços que ajudam a dar eficiência e segurança aos financiamentos. E um exemplo é o caso do Sistema Nacional de Gravadas, o SNG, que é uma plataforma onde ficam registrados os contratos e garantias de financiamento de veículos. Vai mencionar que a B3 atua com serviços em financiamentos imobiliários, seguros e outros. E na sua vertente de tecnologia, dados e serviços, aqui inclui soluções de analytics, que são aí análise de grandes volumes de dados e também estatísticas para tomada de decisões mais eficientes. Eu vou trazer uma imagem para vocês mostrando aí a distribuição da sua receita por esses principais serviços que eu acabei de mencionar para vocês. E nessa imagem a gente consegue observar que de fato ela tem uma distribuição bem interessante das suas receitas, né? Muito concentrada, apesar do listado ter cerca de 47%, ainda assim ela consegue ainda diversificar um pouco as suas receitas. Outro ponto fundamental para a B3 é o número de investidores. E nessa imagem a gente consegue observar que está aumentando tanto em números de investidores quanto também nas regiões. A gente consegue observar que teve aumento de investidores em todas as regiões, né, de forma bem significativa. É um ponto bem interessante aqui, ali no norte, 1040% a mais de investidores em comparação de 2018 com 2022. Isso é gigantesco, um número enorme de pessoas, só que isso equivale a cerca de 3% da população do Brasil, o que é muito pouco. Então aí tem um gap muito grande de crescimento a B3 nos próximos anos.
E agora trazendo alguns números do terceiro trimestre de 2022 da B3, ela assinou um contrato para a aquisição da Neurotech, que é uma empresa aí de tecnologia especializada em soluções de inteligência artificial, machine learning e também big data. E no terceiro trimestre de 2022, a receita total foi de 2,5 bilhões, praticamente igual aí se compararmos com o mesmo período do ano passado. A sua receita líquida foi de 2,2 bilhões e aqui o seu lucro líquido recorrente foi de 1,1 bilhão, 10% menor, né, se compararmos aí com o mesmo período do ano anterior. Vou dizer para vocês um quadro aí dos dividendos, ninguém pediu, mas eu trouxe assim mesmo, que fica bem legal, bem interessante de ver que ela tá aumentando a sua distribuição de dividendos e atualmente aí a empresa tem mais caixa do que dívida. A B3 consegue pagar aí as suas dívidas somente com o valor que ela tem em caixa e a B3 também tem uma margem bruta de 89,66% e uma margem líquida de 56,13%. É muita coisa. E chegamos à nossa análise SWOT, a nossa análise subjetiva, lembrando que aqui a gente vai analisar sempre as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças, e não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da empresa até o momento. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela é a única empresa do setor. Ah, eu quero comprar ações de tal empresa, tem que ser pela B3. Ah, eu quero vender tal ativo, tem que ser pela B3. Não tem outra empresa que faz o serviço que a B3 tem. Uma outra força é que ela não possui nenhum tipo de concorrente direto aqui no Brasil, não tem nenhuma outra bolsa brasileira. A B3 é a única, e trazendo um gancho com essa força, ela também é a maior bolsa de valores aqui do Brasil. Se ela não tem concorrentes, logicamente ela é a maior, não tem o que fazer. Uma outra força que eu observei é que ela tem uma fonte de receita diversificada, não fica só em compra ou venda de ativos ou algum tipo de compensação, de fato ela vai para mercados aí mais abrangentes. E é claro, uma outra força que não dá para deixar de ser mencionada é as suas margens, que são extremamente elevadas. E agora falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é a necessidade de mão de obra especializada. Como ela é a única bolsa do Brasil, ela precisa ter todo o conhecimento, ter um pessoal capacitado para realmente atender toda a demanda aí de investidores. Uma outra fraqueza é que ela é um mercado extremamente regulado, ela tem que seguir normas e padrões que a CVM estabelece. E uma outra fraqueza que eu trago para vocês é a facilidade para investir em outros países. E apesar da B3 ter opções de compra de ativos do mercado exterior, está cada dia mais fácil você ter uma corretora brasileira que vai te permitir comprar diretamente ativos do mercado exterior. E aqui eu coloquei como uma fraqueza porque a B3 não conseguiu ainda fazer com que o investidor brasileiro consiga investir diretamente nas empresas do mercado exterior, apesar de possuirmos aqui as BDRs. E agora falando das oportunidades, a primeira que eu trago para vocês é o aumento de número de investidores. Quanto mais investidores, mais negociação e mais a empresa pode fazer de lucro, e aí uma oportunidade gigantesca para ela. Marketing e propaganda de influencers, isso pode, como a gente já viu, aumentar ainda mais a base de acionistas, e é o que se espera no futuro. E uma outra oportunidade que eu acabei colocando é educação sobre finanças, nas escolas, desde lá do ensino básico, já ter alguma matéria relacionada aí a finanças. E agora falando das ameaças, a primeira que eu trago para vocês são riscos macroeconômicos. Quando tiver uma movimentação muito grande lá fora, que tem um impacto aqui no Brasil, principalmente na nossa bolsa brasileira, isso pode afastar aí alguns investidores ou até pessoas que estão interessadas em investir e acabam se retraindo por conta das margens que acabam acontecendo normalmente. Uma outra ameaça é o investidor ter a possibilidade de investir o seu dinheiro em outros mercados, em outros países. Atualmente, cada dia fica muito mais fácil de você pegar o seu real, transformar em dólar e investir numa empresa norte-americana, por exemplo. Isso é um movimento cada vez mais fácil e isso pode ser uma ameaça, justamente porque muitas pessoas que eu conheço que moram aqui no Brasil, trabalham no Brasil e pegam todo o seu valor e colocam no exterior para proteção de patrimônio ou alguma coisa nesse sentido. E claro, uma outra ameaça é a entrada de novos concorrentes. Se hoje, atualmente, a B3 não tem nenhum tipo de concorrência, mas pode vir no futuro a ter algum tipo de concorrência e isso pode ser uma ameaça para a B3. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você gostou ou se observou alguma coisa que não está aqui, deixa nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E fazendo um apanhado geral, do que nós vimos até agora, nós, como investidores, só podemos investir no Brasil por conta da B3. Não tem muito o que fazer, não tem concorrência, então é a B3 que nós temos que utilizar para investir na Bolsa de Valores. Vale mencionar que a B3 já passou por diversas crises, mesmo quando não era a B3 oficialmente, mas quando empresas separadas, ainda assim a B3 passou por diversas crises e está aí até hoje. E a B3 também está investindo em novas tecnologias para aprimoramento do seu negócio, trazer algo mais ágil e também com um custo um pouco menor.
E se você gostou da companhia e quer ser sócio da B3, na data da gravação desse vídeo, a cotação da Bolsa de Valores está em R$ 11,85. E por hoje, se você gostou, deixa eu curtir também, compartilhar com mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!